Queria só por apresentar aqui alguns dados sobre a evolução do Covid-19 na Europa. Vemos que alguns países, em termos de novos casos, têm sido mais afetados, como por exemplo a Itália, que foi até dos primeiros, a Espanha, o Reino Unido e França também, em certa medida. Portugal, que aparece aqui a vermelho, teve inicialmente uma situação bastante positiva, portanto, o número de novos casos encontra-se aqui num nível intermédio e conseguiu estabilizar a situação rapidamente. Atualmente, existem ainda alguns focos localizados, mas globalmente está controlada a situação. Infelizmente, noutros países, como sabemos, temos visto pelas notícias, a situação não é assim tão boa, como é o caso do Brasil, também o nosso país irmão, e os Estados Unidos. Em África, a situação, felizmente, é bastante positiva, em que nós observamos que tem sido um continente com menos incidência do vírus. Portanto, o número de mortes é muito mais reduzido do que a população percentual do continente. Um fator estrutural que pode explicar isso é a população ser bastante jovem. Portanto, esse é um aspecto positivo. Aqui vemos neste gráfico que a 29 de maio a África subsaariana tinha um máximo de 100 mil casos e, portanto, é um número relativamente reduzido. Entrando aqui em mais detalhes, este mapa da Organização Mundial de Saúde aponta realmente aqui Angola, agora em particular, como um país que tem uma situação relativamente favorável em termos de casos confirmados por milhão de habitantes. O mesmo acontecendo com, por exemplo, Moçambique, também o nosso país dos PALOP. Em termos de casos, portanto, é possível que, entretanto, já existam mais casos, mas no dia 29 de junho tínhamos 315 casos em Angola, o que dava realmente um número bastante reduzido por cada 100 mil habitantes, o que é bastante positivo. Portanto, e até compara bem com outros países dos PALOP, como vejam Moçambique, tem mais casos, e mesmo São Tomé, reparem que tem uma população muito mais reduzida, tem um número, o dobro, mais do dobro de casos de Angola. Pronto, esta é a situação, que é positiva. Não obstante isso, obviamente, em Angola e noutros países dos PALOP, e em África em geral, na Europa, todos os países têm seguido a lógica de, para evitar a propagação desta pandemia, fazer o lockdown, digamos assim, da sociedade e da economia, para evitar o contágio, para evitar os contactos sociais. E, portanto, tem havido um encerramento das atividades não essenciais, das viagens, das fronteiras, naturalmente com consequências muito negativas a nível económico. O Fundo Monetário Internacional estima que um mês de trabalho já tenha sido perdido com estes encerramentos de atividades. E, portanto, iremos ver naturalmente que isso depois tem impactos bastante sérios a nível da produção e do desenvolvimento humano. Mas uma notícia bastante positiva é que, de acordo com o inquérito feito a nível internacional, a maior parte da população tem cumprido e aceitado as medidas de contenção. Portanto, mais de 90% a nível mundial, e portanto isto foi feito em vários países, este inquérito, vocês veem aqui o resultado do lado direito, mais de 90% das pessoas tentaram e cumpriram as medidas de contenção. E, portanto, esse é um aspecto bastante positivo que nos deve animar para realmente o poder que a ação coletiva tem quando bem direcionada. Portanto, essa é digamos assim, uma flor de esperança para o futuro. Mas, realmente, apesar disto, as consequências da crise fazem-se sentir ao nível do desemprego, naturalmente, o aumento do desemprego, com aquele mês de trabalho que foi perdido. Portanto, muitas empresas tiveram que despedir os trabalhadores, até porque já não têm procura suficiente,
E isto agora é um ciclo vicioso, porque havendo menos procura, as pessoas vão para o desemprego, também há menos rendimento, e as empresas acabam por ter dificuldades financeiras, e empresas inclusivamente bastante sólidas e com bons negócios têm nesta fase falta de liquidez para pagar os salários, para pagar os seus fornecedores, todas as suas despesas fixas. Portanto, este é, digamos assim, os primeiros impactos que nós observamos da crise, que é uma crise muito assimétrica, que afeta mais aqueles setores que dependem muito do contacto social, como é o caso do turismo. Pronto, no caso de Angola, sei que o setor turístico ainda é bastante incipiente, mas de qualquer modo, o arranque que estava a fazer, de algum modo, acaba por ser afetado por esta situação. Portanto, as pessoas com menos rendimento, com fracas expectativas face ao futuro, vão consumir menos, vão investir menos, e nós vemos aqui que, portanto, as encomendas feitas às empresas na África subsaariana sofreram uma queda bastante significativa, como veem, é pico mesmo, no mês de abril de 2020. Portanto, o desemprego a aumentar, naturalmente que as pessoas contraem-se, poupando mais, tentando consumir menos, e as empresas, naturalmente, nessa situação também não irão investir no futuro. A agravar a situação, o que acontece normalmente é que quando há muita incerteza, que é o caso que nós temos no presente, face ao que vai acontecer, os mercados financeiros normalmente retiram o dinheiro daqueles países de maior risco e tentam refugiar-se nos países mais desenvolvidos, onde se sentem mais seguros. E, portanto, há aqui uma reversão dos fluxos financeiros dos países emergentes e em desenvolvimento, que acaba por dificultar ainda mais o financiamento das balanças de pagamento destes países. Nós vemos aqui neste gráfico do lado direito que mesmo países como, por exemplo, a Itália, sofreram um aumento da taxa de juros da dívida há 10 anos. Portanto, o que demonstra, e já iremos ver para Angola, que este efeito ainda foi mais significativo. Acresce a isso que, portanto, as remessas dos imigrantes também irão reduzir-se, porque, uma vez que eles também têm menos rendimentos, também irão enviar menos fundos para os países mãe. Portanto, esse é o outro problema, que sendo uma fonte de financiamento muito importante em vários países africanos. Em Angola, em particular, o mais dramático de tudo, como nós sabemos, e que determina sempre a evolução da economia, é o preço do petróleo, e com esta situação, com a redução da procura, a nível mundial, o preço do petróleo tem vindo a reduzir-se a pico. Portanto, já desde janeiro temos uma queda que já ultrapassa os 50%. E essa queda também é explicada por razões relacionadas com a ruptura do acordo da OPEC. Portanto, tudo isso vai implicar, e isso é bastante claro, para muitas dificuldades para os países exportadores de petróleo, como é o caso de Angola, que, portanto, vão ter menos exportações, menos receitas fiscais. Naturalmente, isso já iremos discutir em mais detalhe. Para além dessa questão, temos uma consequência ainda mais alargada, que é uma disrupção das cadeias de abastecimento globais. Portanto, com a paragem da produção em certos países, o encerramento de fronteiras e portos, fez com que o comércio internacional tivesse bastante dificuldade em fluir, e, portanto, muitos países que dependiam de importações, como é o caso dos países africanos, para bens alimentares, para matérias-primas e equipamentos, acabam por ter dificuldades de abastecimento que complicam ainda mais a produção nesses países. Vemos aqui neste gráfico uma redução já para valores negativos do comércio e das trocas de contentores. Portanto, e isto vai nos levar para algumas tendências de futuro. Como é que os países e, sobretudo, as empresas irão reagir a isto? Eventualmente, muitos analistas apontam para, no futuro, as cadeias serem mais locais, as cadeias de abastecimento. Portanto, mais regionais e não tanto a nível intercontinental. Portanto, no sentido de aumentar também a resiliência
do abastecimento aos próprios países. Portanto, essa será uma tendência de futuro. O que nos chama a atenção, e a OCDE fala nessa questão, na área de comércio livre continental africana, que era para iniciar-se em julho de 2020, mas que, entretanto, já foi atrasada devido à questão da pandemia. Portanto, poderá ser uma solução para que permita maior comércio de bens e serviços entre os países africanos e realmente uma resposta a esta tendência de se conseguir uma maior fornecimento de inputs a nível da própria região e não depender de fornecedores externos à região. Portanto, essa poderá ser uma solução importante para ultrapassarmos esta crise, aumentar o comércio na região africana. Naturalmente que a nível mundial, como sabemos, tem havido algumas tensões comerciais que eu gostaria também de sublinhar, entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos e a Europa, que poderão criar ainda mais algumas sombras a esta recuperação. Se essas tensões se vierem a agudizar no futuro, poderá ser problemático. Em termos da África subsaariana, o que eu falei até aqui é essencialmente geral, mas tudo o que foi referido é obviamente válido para os países subsaarianos, em que os canais de transmissão desta crise são essencialmente os mesmos, existiu o lockdown nacional, portanto, e estamos no mesmo tipo de efeitos. Destacaria aqui, por exemplo, neste gráfico o caso de Angola, que teve realmente uma subida bastante significativa nos custos de financiamento da sua dívida soberana. Portanto, vemos aqui que chegou a aumentar, este número é bastante surpreendente, 15 pontos percentuais o custo da dívida. Pronto, à volta em março e abril do corrente ano. Entretanto, a situação já se normalizou um pouco, não se tendo voltado, no entanto, aos valores anteriores. Portanto, estas são, digamos assim, os efeitos mais significativos na economia africana. Agora, a saída desta crise, que é uma crise, de certo modo, específica, que nunca tivemos nos anos recentes uma crise deste tipo. Infelizmente, já temos vivido várias crises, do subprime, a crise da zona euro, e outras crises naturalmente nacionais, específicas de cada país, mas esta crise é específica no sentido em que é um choque de natureza sanitária com impacto sobre a economia. E o impacto, naturalmente, depende também da reação dos próprios sistemas de saúde e da situação sanitária em geral. Portanto, nesse sentido, a recuperação estará também ligada à capacidade da comunidade internacional encontrar uma vacina que seja eficaz e acessível a todos, e depende muito também, na ausência dessa vacina, se vamos ter ou não várias vagas, ou mais uma vaga pelo menos, como já aconteceu na gripe espanhola, por exemplo, no início do século XX. Portanto, poderão existir outras vagas, que é precisamente isso que as instituições internacionais abordam nas suas previsões, e já iremos falar disso. Portanto, esta crise que esperemos, e estamos a fazer esforços para isso, será ultrapassada com alguma rapidez. No entanto, pode tirar e pode ter impactos que vão permanecer no tempo. Sobretudo, enquanto não for descoberto, digamos, uma cura, vamos ter que manter algum distanciamento social, com todas as implicações que isso tem em certos setores da atividade, mas, sobretudo, eu destacaria aqui a questão da redução do investimento, não é? Portanto, nesta fase há uma redução grande no investimento privado, que vemos aqui nos países da OCDE é uma redução significativa em percentagem do PIB. Significa que no futuro, quando a economia voltar a recuperar, iremos ter menos capital para alavancar o crescimento económico. Para além disso, o desemprego, que é esta chaga social, que todos sabemos, poderá tender a perpetuar-se e levar a uma saída de muitos trabalhadores, inclusivamente da população ativa.
Portanto, tudo isto são fatores que podem reduzir o crescimento potencial da economia a médio prazo, inclusivamente, mesmo depois da situação sanitária ser ultrapassada. E é algo que temos de ter presente, e depois falaremos disso quando falarmos das políticas económicas, que se devem centrar nesta questão do investimento e também do desemprego. Falemos então das projeções, nada otimistas, como sabemos. Mesmo ontem foram atualizadas as projeções para Portugal da Comunidade Europeia e apontam para valores de 10% de queda do PIB. A nível mundial, o Fundo Monetário Internacional, nas suas últimas projeções de junho, que se tornaram mais pessimistas, face às que tinham sido feitas em abril, aponta para um crescimento mundial, um crescimento ou decrescimento do PIB de 4,9% em 2020, como veem aqui neste gráfico, que depois será seguido de um crescimento bastante robusto, ou algo robusto, de 5,4%, que resulta em muito da queda, não é? E do ponto de partida ser bastante baixo. As economias avançadas são as mais prejudicadas com esta crise, com uma queda de 8%, são precisamente aqueles países também que tiveram maiores dificuldades sanitárias e de saúde. Depois, os países emergentes acabam por ter aqui uma queda menos significativa. Portanto, mas temos aqui uma recuperação que, em princípio, em 2021 já será bastante efetiva. No entanto, quando nós lemos estas projeções, mesmo da OCDE, do Banco Mundial, das várias instituições internacionais, todas elas destacam esta questão da incerteza, não é? Que é algo que não sabemos como é que esta pandemia irá evoluir. Antes disso, só destacar, a África subsaariana terá também um crescimento negativo de 3,2% em 2020, perto daquele valor que nós vimos para os países emergentes. Portanto, uma situação mais favorável do que a nível mundial. Mas, como eu falava, estas projeções podem ainda ser mais pessimistas ou mais otimistas também. Podemos ter as duas situações. Mas, se existir uma segunda vaga, naturalmente com uma intensidade menor do que a primeira, porque agora já estamos mais preparados, é possível que o output, o PIB, tenha uma diminuição de 4,9 pontos percentuais face ao valor base que tinha sido estimado para 2021, portanto, que já tinha sido visto o tal crescimento de 5 pontos percentuais. Se, entretanto, tivermos uma segunda vaga, esse crescimento basicamente é anulado e passamos a ter um crescimento de zero em 2021. Pronto, essa é uma questão que temos que estar preparados para isso e as políticas devem preparar-se para esta segunda vaga que poderá estar aí ao virar da esquina. E em muitos países, infelizmente, já temos um ressurgimento, não é? Fruto do desconfinamento, há um ressurgimento de casos. Voltando aqui a outras previsões do Banco Mundial, desta vez, ela fala-nos numa queda do PIB de 5,2%, mais a nível mundial, que é basicamente um valor bastante próximo daquilo que estava previsto também pelo Fundo Monetário Internacional. Voltando aqui à questão da África subsaariana, eles apontam para um crescimento também próximo do Fundo Monetário Internacional, de 2,8% para as economias emergentes e desenvolvidas desta sub-região. Há países mais afetados, como é o caso de Angola, que tem uma queda de 4% em 2020 no seu PIB, que resulta, como eu vos disse, de ser uma economia em que mais de 90% das suas exportações são petróleo e gás. Portanto, com a queda do preço do petróleo, isso tem implicações sérias na economia. E, portanto, é um dos países com uma queda significativa no PIB, pior do que Angola. Temos Cabo Verde e São Tomé, digamos assim, na órbita dos PALOP. Também aí são economias mais pequenas e, de algum modo, mais expostas ao choque, sobre o turismo em particular, nestes casos concretos.
Para além da questão económica hardcore, digamos assim, há também os impactos sociais que temos que ter sempre presentes, não é? A questão, os impactos na escolaridade, na esperança de vida, em geral, no desenvolvimento humano, no indicador que o PNUD calcula. E, portanto, eles fizeram projeções que não são nada otimistas para a evolução do desenvolvimento humano no pós-Covid. No ano 2020, o que é que nós temos? Temos uma queda, como vem aqui nesta barra a vermelho, bastante significativa, que equivale a uma perda de 6 anos de progresso a nível de desenvolvimento humano, a nível mundial. É interessante eles referirem aqui que, caso o acesso à internet tivesse sido melhor nos países mais pobres, isso poderia ter amortecido bastante esta queda, porque teria permitido mais facilmente o teletrabalho e a teleescola, e dessa forma as duas componentes essenciais do indicador não teriam sido tão afetadas, não é? Porque a questão da escolaridade, nós sabemos que a assistência efetiva às atividades escolares reduziu-se imenso durante este período. Pronto, e temos que pegar então neste elemento, e vai ser uma das políticas recomendadas por vários analistas, no sentido de melhorarmos as infraestruturas tecnológicas do país como uma resposta a esta crise e a preparação da economia mais digital, mais baseada no conhecimento. Pronto, então, voltando aqui a este gráfico, que nos vai ajudar a pensar então que tipo de políticas é que nós podemos seguir para responder à crise. O que está, digamos assim, ao alcance dos governos, mais de uns do que de outros, já iremos ver porquê, devido à sua disponibilidade também orçamental, mas o que eles podem fazer é basicamente estancar o desemprego, a queda de rendimento e também ajudar as empresas que têm mais falta de liquidez. Portanto, se elas conseguirem atuar nestas 3 áreas, que é onde têm atuado, de algum modo será possível a economia ficar, digamos, como congelada durante algum tempo até a situação económica voltar